Boa tarde, regressa o programa Eclésia e nesta terça-feira com a oportunidade para olhar novas formas de entrega voluntária ao serviço dos outros. Adaptar a oração pessoal às circunstâncias do dia-a-dia e às exigências de mobilidade de cada um. Esta é a proposta que caracteriza o passoarrezar.net, um projeto possível com a colaboração diária de voluntários, desde escritores às vozes e aos técnicos que tornam possíveis as orações diárias que, a partir da internet, podem ser descarregadas para o leitor de música portátil. Hoje é dia 12 de abril, terça-feira da quinta semana da Quaresma. Considera, por momentos, a estranheza destas palavras. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora pensa no seu significado. Esta é hoje a oração do dia em passoarrezar.net, um projeto que disponibiliza pistas de oração prontas a descarregar para o leitor de música portátil. Assim, aqueles momentos que se passam nos transportes públicos ou no carro, a caminho de casa ou do trabalho, podem se converter em tempos de oração. Trazer a palavra de Deus à internet é trazê-la a um contexto que ela pode transformar. E de alguma forma o Passo a Rezar é isso que quer. Mais do que banalizar a palavra, trazer o poder da palavra, o seu poder de purificação, o seu poder de encantamento, o seu poder de profundidade a este espaço da internet, ao espaço do iPod, onde se calhar se junta a Guns N' Roses, a Amy Winehouse, a outros géneros de autores, portugueses e estrangeiros, mas no fundo com essa sua força de purificação, de profundidade, que é uma mais-valia. O projeto é uma iniciativa do Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, obra da Companhia de Jesus, que diariamente coloca online orações de 10 a 12 minutos a cerca de 9.000 pessoas. A adesão tem sido muito substancial desde o início. Nós já ultrapassámos largamente os 2 milhões de downloads em menos de um ano, o que significa um tráfego imenso da internet e significa 9 mil pessoas por dia que acompanham. Isto são sempre números mínimos, porque são números de downloads, não são números de pessoas que usam o Passo a Rezar. O Passo a Rezar é a adaptação em português de uma iniciativa idêntica dos jesuítas em Inglaterra em www.prayasugo.org. This prayer of review is a short reflection back over the day. Falámos com os nossos companheiros jesuítas ingleses e trouxemos o projeto a Portugal, começando esta iniciativa, de facto, em fevereiro, mas começando muito antes, com a Renascença, a escolher as vozes, a preparar os conteúdos, a escrever os textos, claro, e depois a gravar. O Pray As You Go inglês é feito pelos jesuítas ingleses num estúdio perfeitamente amador. E, portanto, a possibilidade de contar com a ajuda da Rádio Renascença, com os sonorizadores da Rádio Renascença, com o estúdio da Rádio Renascença, também trouxe ao nosso projeto, creio eu, uma qualidade e um profissionalismo que não é possível que o Pray As You Go ofereça. Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos e que saíra de Deus e que para Deus voltava... A parceria com a Rádio Renascença tem sido uma mais-valia muito antes do projeto se iniciar a 17 de fevereiro de 2010. Dirigiram-se à Renascença a um grupo de jesuítas, de jovens jesuítas, e perguntaram como é que era possível a Renascença apoiar na execução do projeto. Sendo nós uma emissora católica portuguesa e sendo este o nosso trabalho, a essência do nosso trabalho, achámos que fazia todo o sentido e, portanto, estamos desde a primeira gravação a trabalhar juntos. Não, ainda antes da primeira gravação, porque ainda houve uma fase prévia que foi a escolha das vozes e que foi feita aqui também. Vamos fazer uma experiência de voz só para ver se... Da escolha de vozes, passando pela gravação à montagem final. Há todo um processo e um trabalho que muitas vezes se desconhece. Há um processo inicial que é a escolha das vozes, não é?
de ouvir muitas vozes e tentar escolher aquelas que nos parecem que têm as qualidades necessárias para que possam funcionar no que se cria. Depois as pessoas vêm ao estúdio, gravam, depois é montado, temos a parte da sonorização e temos os nossos sonorizadores que têm trabalhado também no projeto, desde o princípio, com grande dedicação e vontade de fazer o melhor possível. E depois é editado, isto depois é lançado e é editado, e a equipa depois do Passa a Rezar encarrega-se de colocar onde deve todo o som que foi montado, gravado e montado. É muito difícil chegar a esta escolha das vozes. É difícil porque há muitas vozes boas, graças a Deus. Há as diferenças entre as vozes masculinas e as vozes femininas. Há também uma tentativa de ter vindo a trazer pessoas para o projeto, que para além da voz também é a sua própria pessoa que pode enriquecer o projeto. É difícil, mas a rádio também é isto, é voz, não é? Por isso faz parte do dia-a-dia. E como forma de perceber como as orações chegam a www.passarrezar.net, acompanhámos as gravações das vozes para a Semana Santa. Pronto, Miguel, vamos buscar. O Miguel quer usar... O ator Miguel Guilherme juntou-se ao projeto, assumindo a locução dos textos bíblicos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Ofereceram-lhe lá um jantar. Marta andava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Está tudo? Está tudo, sim. Mas eu consigo... A tua voz vai receber normalização e vai ficar... Está bem. Muito elevada. Muito bem. A maestrina Joana Carneiro e o musicólogo Carlos Pontes Lessa escolheram as músicas, escreveram os textos e Joana voluntariou-se também para dar voz. Hoje é dia 18 de abril, segunda-feira da Semana Santa. Adequar o ritmo ao texto, encontrar a profundidade que a leitura o exige, são tarefas nem sempre fáceis de se concretizar. Tem que ser mais. Mais alegre. Mais de resolução. Eu sinto-me bem, acabámos de gravar e traz-nos muita calma. Quando o Francisco Martins me convidou para participar neste projeto, era um projeto que eu conhecia naturalmente, como tantos portugueses, e não só foi um privilégio, mas para mim também uma oportunidade de reflexão sobre a Semana Santa antes da Semana Santa acontecer e uma oportunidade para refletir sobre textos específicos e também na relação que a música tem com a nossa espiritualidade. Das vozes mais conhecidas do grande público que já passaram por estes estúdios, às menos conhecidas, como foi o caso deste casal que voluntariamente deu voz por este projeto. Ele é cenógrafo e ela técnica de cooperação no Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento. Andavam à procura de vozes para este novo projeto. Portanto, inicialmente vim eu e com alguma satisfação fui escolhido e foi assim que comecei a dar voz para o Passa a Rezar. Eu, na altura, quando o Luís começou a gravar, também me senti entusiasmada e até lhe perguntei se ele poderia falar com o Francisco, no sentido de eu também poder colaborar com o projeto, porque pensando eu que com a minha voz talvez pudesse dar um contributo. Tentar transmitir através daquilo que eu rezei da minha voz, que de alguma forma as pessoas que ouvissem se sentissem convidadas a fazer oração. Mas Uma realidade que se tornou possível com a ajuda e a colaboração dos voluntários que abraçam o projeto passarrezar.net. É um trabalho de voluntariado, desde quem coordena o projeto e vai pensando o que fazer a seguir e como fazê-lo, às pessoas que escrevem os textos, que são jesuítas, são leigos, são padres diocesanos também, que escrevem os textos, às vozes que dão voz ao Passa a Rezar, das conhecidas às desconhecidas, ou seja, são tudo em regime de voluntariado, pessoas que se oferecem e mais do que se oferecerem, agradecem a oportunidade de dar voz aos textos bíblicos, de dar a voz a um comentário de oração, de ajudar as pessoas a rezar. Mas o Senhor Deus vem em meu auxílio. Quer dizer, desde que eu tenha uma pausa larga, porque isto é tudo muito afastado. Os próprios técnicos que nos acompanham, tudo em regime de disponibilidade para o projeto, e de uma forma desta gratuidade, que é uma gratuidade generosa, de quem se entrega e mais do que se entregar, ou seja, que tem o cuidado com o projeto, ou seja, o cuidado com a qualidade do projeto.
as coisas saírem bem, ficarem bem feitas, oferecer-se um produto, entre aspas, de qualidade. Vivemos no perigo de Deus desaparecer do mundo e, sem essa luz, os homens serem surpreendidos pela falta de orientação. Clean, Joana, clean! Esse aspecto de sermos voluntários também é bom porque é algo gratuito que nós damos e não é mais do que se realmente a nossa voz se pode ser considerado um dom, é algo que possamos partilhar e ajudar outros, então por que não colocá-lo ao serviço, não é? E partilhar isso com os outros. Portanto, para nós também é muito gratificante. A possibilidade de fazer de cada lugar um lugar de encontro com Deus é hoje uma realidade não só de Inglaterra e de Portugal. Agora, recentemente, tem-se multiplicado o número de versões nos vários países. O Brasil, mais ligado a uma diocese, começou alguma coisa parecida ao Passo a Rezar, chama-se Tempo para Deus. E depois os jesuítas polacos e os jesuítas espanhóis começaram também projetos, esses sim, perfeitamente similares ao Passo a Rezar e ao Pray As You Go. Não sei o nome do projeto ao polaco, o nome do projeto espanhol é Rezando Voy. Um projeto que envolve inúmeras pessoas que voluntariamente disponibilizam as orações diárias para que os seus utilizadores possam fazer silêncio e refletir mesmo nos momentos de grande agitação. 10 minutos de oração diária em MP3 para download em passoarrezar.net. Leva contigo a tua oração. De amanhã até ao próximo sábado, os 100 anos de separação entre a Igreja e o Estado vão estar no centro das comunicações e do posterior debate de cerca de 150 investigadores vindos de vários países. Trata-se do Congresso Internacional 100 anos de separação, religião, sociedade e Estado, organizado pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Já o programa do Congresso estava delineado quando o historiador António Matos Ferreira foi nomeado diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, a entidade que está por detrás da organização de um mega-congresso que reunirá em Lisboa cerca de 150 investigadores sobre a temática da separação Igreja-Estado, vindos de vários países. Para este historiador, especialista em história religiosa e cristianismo, refletir na atualidade sobre esta questão implica perceber o lugar da religião e das instituições religiosas na construção das sociedades. É um congresso que parte da Lei de Separação, de 20 de abril de 1911, mas que se cruza na questão da relação entre a cidadania e crença nas sociedades atuais. Nós pretendemos reunir especialistas de várias proveniências e que possamos, com alguma profundidade, perceber não só as raízes e a complexidade desta problemática, como também, de certo modo, olhar os problemas que se colocam exatamente na relação no fundo, entre a religião e a política, o mundo político, o mundo do Estado, a organização do Estado, mas que tem a ver com a questão da relação entre a cidadania e a crença. A questão da separação Igreja-Estado em Portugal será central, mas investigadores vindos de outros países, como por exemplo a França ou do continente americano, do México, que teve uma experiência muito conflituosa no processo de separação Igreja-Estado, contribuirão para o estudo da história comparada. Nós esquecemos muito dessa realidade. Por isso, por exemplo, vão estar neste congresso vários colegas nossos do México, que até farão alguns trabalhos comparativos com outros países da região da América, para nós percebermos o seguinte, quer dizer, e nós conhecemos pelos textos da época, o caso do México também é referido. E, por exemplo, o grau de violência, o grau de afrontamento que, por exemplo, a sociedade mexicana conheceu, não tem, por exemplo, ainda que a violência não se trata de fazer comparações, mas foi de outra grandeza. E há um outro exemplo, que é o brasileiro, que após a Revolução de 1889, a republicana, em 1890 gera também um processo de separação entre o Estado e a Igreja.
As manhãs do Congresso partem de um painel de discussão sobre vários modelos de separação e parte-se depois para o debate e para a relação entre separação e liberdade, de forma a chegar aos dias de hoje. Aqui, os olhos viram-se para os países islâmicos e para a relação religião-Estado. Nós traremos essa problemática para a atualidade. Isto é, como é que, na atualidade, se põe a problemática da separação. E aí, esperemos que possamos confrontar a realidade da tradição católica, da problemática católica, com a problemática muito atual hoje do mundo muçulmano, isto é, da relação entre o Estado e o Islão. Na parte da tarde, várias secções irão funcionar simultaneamente com breves comunicações seguidas de debate entre os investigadores e o público. Para aqui estão guardadas as questões da resistência à separação, as questões de ordem política ou económica. Nós viremos progressivamente a abordar sempre numa perspectiva de história comparada. Portanto, estão colegas nossos que virão apresentar desde questões ligadas às sociedades, por exemplo, marcadas pelo budismo e pelo islão, até, obviamente, às mais tradicionalmente referenciadas, que são as sociedades marcadas pelo cristianismo católico ou protestante. Intitulado Congresso Internacional de História, 100 anos de separação, religião, sociedade, Estado, este congresso não pretende ser apenas sobre o passado, mas sobre as implicações que se vivem hoje desse passado. A separação, hoje, por exemplo, é um valor adquirido, no sentido de uma separação, até mesmo de uma laicidade, no sentido positivo do termo, em que, obviamente, não é o desaparecimento da religião, nem das instituições religiosas, mas é essa percepção de uma complementaridade complexa em que a sociedade civil tem um lugar. Por isso, o nosso Congresso não é sobre propriamente a separação enquanto tal, é sobre religião, sociedade e Estado, que são, no fundo, três elementos fundamentais que têm de estar e necessariamente articulados. Para Matos Ferreira, esta reflexão, apesar de partir do mundo académico, de professores e investigadores, tem por objetivo saltar os muros da universidade e ajudar as pessoas a interrogar-se. É esse também o papel da história. Importa perceber que o que aconteceu tem uma história, mas que essa história também evolui e também se transforma e ajuda a transformar. E neste itinerário de Quaresma ficam algumas reflexões do padre Tolentino Mendonça que nos podem ajudar neste itinerário a caminho da Páscoa. Aquilo que o credo da fé hoje professa e hoje apresenta, tem um grande diálogo com o contexto histórico, com o contexto literário. O cristianismo tem estudos científicos nos seus vários modos, desde sempre, em torno a ele, de maneira que é muito estranho que apareça de repente um autor ou um cineasta a querer colocar em causa a seriedade destes 2000 anos de procura de Jesus para, de uma forma normalmente muito ligeira e frívola, querer chegar à verdade do Evangelho. Hoje há uma grande pressão para vender tudo o que tenha o nome de Jesus ou de segredo, de códigos, tudo isso gera uma epidérmica vivacidade, um entusiasmo superficial, e muitas vezes as leituras que se fazem são leituras superficiais e para fabricar produtos em torno a Jesus. Eu penso que é preciso distinguir no mercado atual entre aquilo que são as leituras mais sérias, que vão até ao fundo, que representam uma viagem espiritual, daquelas leituras muito epidérmicas, que são apenas para ampliar o ruído da cultura em que vivemos. A Igreja continua a ser discípula de Jesus.
Há uma imagem de Jesus que nos aparece e que não é uma imagem unívoca. É uma imagem que nos aparece testemunhada por 4 evangelhos e que fazem a fé da Igreja. Quer dizer, a Igreja procurou uma plausibilidade para a sua fé nos evangelhos, e a imagem que dá de Jesus não é uma imagem imposta, mas é uma imagem tateada, é uma imagem no interior do mistério. É uma imagem que eu diria, só a mística, só a oração, só o ambiente litúrgico da fé é capaz de tocar. Todos os batizados ouvem o chamamento de Jesus. E é interessante que hoje a teologia está a valorizar muito aquilo que se chama a biografia crente. Isto é, a história de vida, o capital de experiência cristã que cada cristão constrói com a sua própria vivência, com a sua própria história. Isso é muito valorizado, porque no fundo cada um vive uma história única no seguimento de Jesus, aceitando o repto que Ele em cada dia nos faz: vem e segue-me. E ficamos hoje por aqui. Este programa pode ser também visto através da internet, em agência.eclesia.pt. Mais logo, a Eclésia marca presença também na rádio. É na Antena 1, 15 minutos antes das 11 da noite. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.